Boa tarde então, professor. Vamos falar um pouco hoje sobre a linguagem ladder, né? Muitas utilizadas em alguns comandos de CLP, mas na verdade a intenção desse vídeo é mostrar o entendimento, né, da última aula e de alguns assuntos aplicados, mas assim, espero poder explanar o possível. Falando um pouco sobre a respeito da linguagem ladder, foi originalmente desenvolvida para construir o melhor documentar circuitos a realeza, né? Utilizados em processos de produção. Todos os dispositivos são circuitos elétricos, como os botões, né, que nem o seu mesmo falou, válvulas de direcionamento, né, e válvulas solenoide. E pode ser representado através de simbologia de diagrama de ladder, incluindo suas conexões, ou seja, seu fluxo. Atualmente a linguagem ladder, diagrama LED, ou diagrama de escada, né, como o próprio texto comenta aqui, é um auxílio gráfico para a programação de controladores lógicos, promulgáveis a CLP, ou seja, a função do ladder teoricamente ser controlado com CLP, entendeu? Que é entrada e saída de processo. No qual funções lógicas são representadas através de contatos de bobinas, de modo analógico que o esquema elétrico com os contatos de transdutores e atuadores. Ou seja, a bobina ela faz o contato e faz a função de um determinado sensor ou determinado fluxo dentro de um circuito de automação do maquinário ou de qualquer fim que seja que requeira fazer atividade. Os atuadores. A linguagem ladder ela está entre 5 linguagens de programação CLP, definida pela ISC 61131. Tem uma fundação em inglês, né? Function Block Diagram, ou seja, diagrama de blocos. Ela fala também o que é o LD, que é o diagrama o ladder, o diagram, que é o diagrama ladder. Também ela fala do ST, né? Que é o Structured Text, o texto estruturado. E o L, que é a instrução de lista de construções, né? O nome ladder provém de um fato que é a disposição de contatos e bobinas realizados de maneira geral, na forma vertical, né? E que lembra o formato de uma escada. A cada lógica de controle só dá o nome hanger, degrau, composto de linhas e colunas. A verificação do corpo pode variar entre as marcas de CLP, né? Ou seja, a gente tem vários tipos de fabricante de CLP, e o mais comum é que a utilização seja feita da esquerda para a direita, de cima para baixo, ou seja, partir sempre do seu zero, né? E aqui ele media alguns itens da visão geral, né, que é os componentes de linguagem, as entradas que são os contatos, as saídas que são as bobinas, né? Enfim. No mais, a linguagem ladder é uma linguagem de alto nível utilizada para programar CLP, capaz de realizar o controle de sistemas críticos, né? Controle de sistema crítico em indústria, substituindo os antigos circuitos e controladores relés. Ou seja, é uma forma de automatizar o teu processo, né? Ou seja, na verdade é diminuir o erro operacional. E sim, com automatização, fazer com que o processo tenha fluidez e fluxo. Entendeu? Controladores e relés, que era caso mais difícil da manutenção, além de menos seguros, ou que nem eu venho falando no vídeo, ou seja, a automatização ela veio para inibir o erro do ser humano e até mesmo para ter melhores condições com relação a manutenções, porque antigamente a elétrica tinha um maior problema, né? O principal vantagem de representar a lógica de controle por meio de diagrama de ladder é que permite que engenheiros e técnicos de campo desenvolver códigos sem conhecimento prévio em outra lógica de programação, como Fortran ou C, devido à familiaridade com lógica de relé. Ou seja, ele unificou a linguagem ladder através do próprios usos do relé, entendeu? Modificando e atualizando o seu sistema para que não possa ter nenhum tipo de falha, né? E um dos principais problemas apresentados pela linguagem é a incompatibilidade entre CLP. Mesmo entre modelos diferentes da mesma família, embora o ISC 61113 tinha diminuído as diferenças mais marcantes entre os diferentes CLP,
Transferir um código de um controlador para outro ainda pode ser um trabalho custoso, ou seja, é o famoso Ctrl+C e Ctrl+V. Então muitos fabricantes eles não permitem que os seus sistemas sejam bulados. Então, ou seja, a modificação veio para unificar e dar garantia que o fabricante está indo no caminho certo, né? No meu modo de ver com relação a isso daí. Ele também, quando ele menciona, né, que é o IEC, o 61.101.31, dígito 3, ou seja, ele diminuiu um pouco as diferenças, mas porém ele ainda é um pouco custoso para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Vamos lá. Devido ao fato de todos os processos de diagrama serem realizados pelo processador, ou seja, a gente tem que ter o CPU, né, para poder mandar as informações, do CLP de forma sequencial, ou seja, eu tenho que ter uma sequência, por isso que tem as linhas de ladder, ou seja, para o que for tudo, circuito aberto, circuito fechado, né? Precisa de uma estrutura de LOP, que executa uma certa quantidade de vezes por segundo, ou seja, eu determino uma quantidade de segundo que aquele processo que um sensor tem que atuar, que uma válvula tem que abrir, que um botão tem que apertar, entendeu? Fazendo com que o resultado de saída seja imediato. Para isso, o CLP usa um ciclo de varredura, que consiste nos seguintes passos. A leitura de entrada de atualização de memória, que podem ser tanto de entradas externas como os sensores de chaves, como entrada internas como valores de bobinas e temporizados. O que ele quer dizer com isso, né? Ele fala assim, a leitura de entrada de utilização de memória. Ou seja, eu vou ficar com algo gravado no meu CLP para que eu tenha que eu tenha uma entrada correta, né, de sensores e não possa dificultar meu processo. Ou seja, ter uma sequência na automação. Eu saber de onde que eu tenho que partir, quando eu parto da esquerda para a direita e de baixo para cima, né? A execução de programa, onde todos os passos de programação são realizados da esquerda para a direita e de cima para baixo. Nenhum valor obtido nesse processo é utilizado nos cálculos. Portanto, se alguma bobina obtiver um novo valor e houver alguma chave associada a ela, esse valor não é alterado. E até a próxima execução, um ciclo de varredura. Ou seja, que nem eu comentei, ou seja, eu tenho um procedimento que tem que ser feito. Então eu não devo burlar esse procedimento. Se eu tenho que partir da esquerda para a direita ou de baixo para cima, eu tenho que ter. Então nenhum cálculo vai alterar o meu sistema. Então, ou seja, quando ele fala aqui que o ciclo de varredura, ele está próximo para ser execução. E é a escrita de memória da utilização e saída, onde os novos valores obtidos no passo de execução da processão são utilizados na memória de saída externa e são alterados. Ou seja, o meu processo ele pode ser alterado, entendeu? Se eu quiser aumentar um curso, que eu quiser aumentar uma visão, que eu quiser uma amplitude, eu posso, mas desde que seja externas são alteradas. Os componentes de linguagem, né? Ele fala aqui que existe 3 tipos de elementos de linguagem ladder, né? Que são as entradas ou contatos que podem ler o valor de uma variável booleana, né? As saídas ou bobinas que podem descrever o valor de uma variável booleana, né? E os blocos funcionais que podem realizar as funções avançadas. Os elementos estão associados a variáveis internas, tanto ser virtuais como entrada e saída física CLP, que nem o senhor comentou, né? Quando o senhor pediu para fazer o vídeo, discutindo, fazendo uma dissertação de que fato que é a linguagem ladder, a gente não teria por que esquecer da booleana, que é o passo essencial para automação e para mecatrônica, né? Existem tipos de contato, que nem o senhor falou, os contatos normalmente abertos, né? Que é o NA, que é a instrução lógica da direita, que tem a programação do mesmo livro vinculado de ensinamento. E tal contato está fechado, quanto à variável booleana associada, ou seja, a verdadeira. Caso contrário, se está aberto, no contrário, certamente está fechado, que é NF, correto? Tal contato está aberto, quanto à variável booleana associada à variável. Caso contrário, ele estará fechado, ou seja, para que o meu contato esteja aberto, eu tenho que ter os dois, entendeu? Então eu não posso sair dessa lógica. Aí ele fala também um pouco com relação aos blocos funcionais. Interessante. Permite realizar operações mais complexas que a leitura escrita e variáveis. São blocos funcionais os contadores, temporizadores, bobina, o set de set ou reset, etc., utilizando o diagrama de bloco e pode ser inclusive criar blocos personalizados, funções
e escaptura, definido pelos usuários para facilitar a organização de algum IDEs e fornece ações para obter biblioteca de bloco já pronto de uso. Ou seja, na verdade, o bloco ele permite várias realizações de operações, desde as mais complexas para uma leitura simples ou escrita de uma variável. Mas ele também menciona que tem vários tipos de blocos, que são os contadores, né? Que nem o seu mesmo, o temporizadores e o bobina de set, né? E, ou seja, os temporizadores são um dispositivo utilizado para medir e atuar um final de bloco. Os contadores são usados para incrementar ou decrementar um valor que até alcançar o número de pré-determinado de um processo. E por último aqui ele fala do bobina de set, que é representado pela bobina padrão com a leitura de set, ou R do reset. Esse tipo de bobina armazena um estado verdadeiro, se a bobina for set, o falso, e falso se a bobina for reset em uma variável booleana, toda vez que a bobina sólida são identificada. Então, ou seja, as portas lógicas, né, que são os contatos de relés que sempre podem ser utilizados a partir de dois contatos, né, em série, que são dois que precisam estar ativos para a bobina ser ativada, que é a porta lógica AND, né, que eu não estou falando, a porta lógica OR, que ela fala que onde pode ser representada por dois contatos em paralelo, já que apenas um estando ativo permite que a higienização de toda a linha. Ela fala da porta inversora NOT, né, que a porta inversora NOT pode ser representada por um contato ou uma bobina invertida, não ambos, né? E a porta Shor, com auxílio de outras portas lógicas, pode-se criar modelos mais complexos, ou seja, já é uma porta que eu posso, com todos os auxílios, criar uma complexidade no meu processo, né? Então a gente tem o contato de selo, que é o trinco, né? E o que é que ele diz? É um contato, ou seja, conhecido como LET. Está geralmente em associação aos botões de iniciar e parar, para se manter ativo mesmo. Então, professor, no mais, assim, foi uma boa desenvoltura, condição básica com relação à linguagem de LET, né, as portas lógicas, né, para que serve. Deu para atribuir bastante esse assunto aí e espero que nesse vídeo você possa compreender. Desde já, obrigado.